Nós estamos reunidos aqui por um momento de grande alegria, grande satisfação, momento, acho que o reverendo Wilson de Souza Lopes já falava isso, né? Toda hora é história, né? Sempre é uma história porque fica registrada na nossa mente, no nosso coração, na história da igreja. Então é um momento histórico também para o JMC, mas para todos nós aqui, na formatura daqueles irmãos e irmãs que fizeram seus cursos dentro do escopo do seminário JMC, como vocês sabem. A nossa alegria de podermos estar juntos aqui. Eu gosto sempre de lembrar na igreja, e eu como pastor da igreja, se é que alguém não me conhece, eu quero saudar a todos, lembrando que mesmo que você esteja aqui pela primeira vez, e que seja de certa maneira visita para mim, mas você não pode sentir nunca visita na casa do seu pai. Você crê que Jesus Cristo é seu Salvador, então você está na casa do seu pai, pode ser visita para mim, mas nunca estrangeiro na casa do pai. Segunda coisa, um culto sempre é voltado ao Senhor, isso é tão ensinado, tão repetido, tão falado, instruído a todos. Então nós não assistimos culto, nós participamos do culto, e isso deve estar no coração de cada um que estará participando agora. É um momento especial, nós teremos um interlúdio musical, instrumental, e daqui a pouco nós continuaremos. Você tem na sua mão aí o programa litúrgico. O programa litúrgico deve ter as leituras e os hinos registrados para você acompanhar e estar junto conosco, participando, oferecendo culto que só é devido ao nome do Senhor. Meus irmãos, na presença gloriosa e excelsa do soberano Deus, nós estamos para adorarmos o seu nome, Ele que é Deus absoluto sobre todas as coisas, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador, Redentor Jesus Cristo. Estamos na sua presença excelsa para celebrarmos o seu nome e agradecê-lo, porque até aqui Ele tem nos abençoado, abençoou aos formandos desta noite com a conclusão dos cursos livres do JMC, e queremos exaltar ao nosso Deus pela sua graça e capacitação a todos nós. Portanto, leiamos a sua palavra e ouçamos a sua voz que nos convoca para adorarmos o seu nome. Leiamos a carta de Judas, versículos 24 e 25. Convido a amada igreja a se colocar em pé e a uma só voz leiamos a palavra do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A igreja pode se assentar.
Oremos ao nosso Deus, adorando pela sua majestade, por quem Ele é, Deus sobre todas as coisas. Reverendo Fernando Hamilton nos conduzirá a Deus nesta oração de adoração. Grande Deus, nós agradecemos pelos privilégios que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Pai, pela vida que temos, por mais um dia na nossa existência, ó Pai, e pelas tarefas que o Senhor tem dado a nós e nos tem dado o privilégio de nós realizarmos, o Senhor tem colocado em nossa mão. Hoje, solenemente estaremos terminando mais uma etapa de tarefas para alguns de nossos irmãos e irmãs que se preparam cada vez mais para o louvor da Tua glória. Mas como o povo do Senhor reunidos aqui, todos nós estamos Te adorando, todos nós estamos aqui declarando a grandeza, lembrando dos atributos do Senhor, lembramos do Teu poder, da Tua majestade, Tua misericórdia, Tua justiça, Tua santidade. Estamos aqui oferecendo culto ao Senhor, e nós pedimos ao Pai que o Senhor receba esse nosso culto com prazer, na Tua presença. Nós Te adoramos pela Tua grandeza e pedimos que o Senhor receba este culto, porque é um culto que não vem de vidas perfeitas, não está baseado na multidão de nossas boas obras, da nossa perfeição, mas nos méritos de Jesus, nosso Salvador, que nos tornou justos ou justificados pela fé na obra eficiente que Ele realizou. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio de nos reunir com irmãos e irmãs nesta noite. Pedimos, receba, Senhor Deus, este culto com apreço na Tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, ao som do piano, coloquemos-nos em pé e juntos cantemos o hino Deus Seja Louvado. igreja pode se sentar. A palavra do nosso Deus, meus irmãos, ela revela quem nós somos, frágeis, pessoas pequenas, pecadores. A palavra revela o nosso pecado e nesta oportunidade leremos a palavra de Deus no Salmo de número 51, do versículo 4 ao versículo 9, e a palavra do Senhor assim nos diz:
Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Até aqui a leitura da Santa Palavra de Deus, que nos convoca, meus irmãos, ao arrependimento, à confissão dos nossos pecados. Convidamos o reverendo Jonatas Abdias para nos conduzir a Deus nesta oração de confissão. Reverendo Jonatas. Oremos. Amado Deus, nós queremos reconhecer a Tua santidade, reconhecer a Tua perfeição e reconhecer a preciosidade que a Tua lei é ao revelar estas coisas a nós. Mas isso, ó Deus, demonstra que nós não estamos à altura. Nós temos pecado contra Ti. E nós reconhecemos o nosso erro. Reconhecemos que não atingimos o alvo da Tua glória. E não podemos nos apresentar diante de Ti se o Senhor mesmo não nos perdoar os pecados nos méritos do Teu Filho Jesus. Queremos, ó Deus, concordar e reconhecer que o que é dito sobre nós na Tua palavra, que é algo tão ruim a nosso respeito, é verdade. Somos pecadores, não merecemos as bênçãos que de Ti recebemos. Mas quando olhamos para Cristo Jesus, olhamos para o Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar, e o perdão que nos é proposto no sangue de Cristo, nós nos quedamos aos Teus pés envergonhados, reconhecendo a nossa pequenez e dispostos, ó Deus, ao Teu serviço, porque sabemos que se estamos aqui Te cultuando e se somos aceitos à Tua presença, é com base nos méritos do Redentor. Recebe então, ó Deus, a nossa adoração e recebe, ó Deus, a nossa gratidão pelo perdão de pecados em Cristo. Porque confessando os nossos pecados, confiamos no advogado que temos junto a Ti, fiel e justo a interceder por nós. E por isso, confiantes, podemos agora, ó Deus, Te oferecer um culto aceitável. Primeiro porque fomos lavados de nossos pecados, mas acima de tudo, o fazemos nos méritos de Cristo Jesus. E é em nome dEle que nós lhe ofertamos este culto e gratidão. Amém. Meus irmãos, ao som do piano, mais uma vez, cantemos ao nosso Deus o hino 79 do Novo Cântico, Glória ao Salvador. Ao som do piano, coloque-se em pé.
igreja, pode se assentar. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Isto é um fato, meus irmãos, é a certeza de que na pessoa bendita do Filho de Deus, nós fomos redimidos pelo perdão concedido a nós por meio de Cristo, e por isso o nosso coração exulta com gratidão na presença desse Deus cheio de graça e de misericórdia. Por isso, leiamos a palavra do nosso Deus no Salmo 103, do versículo 1 ao 3, onde temos esta verdade expressa de forma tão bela. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Neste momento nós agradeceremos ao nosso Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fez na sua vida, formando por meio deste seminário, do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, por meio da sua direção, dos coordenadores dos cursos, por meio dos professores. Somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua família. Por isso agradeceremos a Deus. Reverendo André Silvério nos conduzirá a Deus nesta oração de gratidão ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque não há outro Deus como o Senhor, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que dirige, que governa e que sustenta o universo por meio da Tua palavra. Ó Deus querido, nós bendizemos o Teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Nós te damos graças, ó Deus, pela maior e mais sublime de todas as bênçãos, a bênção da vida eterna. O Senhor nos salvou, nos alcançou, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ó Deus querido, nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos dado sustento diário. O Senhor tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor tem nos dado a família, o trabalho, as vestes, o alimento. O Senhor tem sustentado a nossa vida dia após dia. Louvado seja o Teu nome, por esta noite tão especial, por este culto de gratidão ao Teu nome, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Pai, pela existência do nosso seminário, que ao longo de 45 anos tem sido sustentado por Tua maravilhosa graça. O Senhor tem mantido essa instituição essa, ó Deus, que tem formado pastores e servos do Senhor para a nossa igreja nacional e também, ó Deus, para o mundo todo. Muitos, ó Deus, têm saído deste seminário, pregadores, pastores, mestres, doutores, missionários, irmãos espalhados pelo mundo afora, pregando o Evangelho, levando o Evangelho de Jesus Cristo aos perdidos. Graças te damos, ó Deus, por nossa direção, pela vida do reverendo Ronaldo, pela vida, ó Deus, dos capelães, pela vida, ó Deus, dos coordenadores, professores, pela vida, ó Deus, daqueles que têm se dedicado a este seminário. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa gratidão nesta noite. De maneira, Senhor, muito especial, nós te rendemos graças pelas vidas dos formandos, daqueles, ó Deus, que completaram o seu curso ao longo deste semestre. Nós te damos graças pelos oficiais que receberam boa instrução. Também te damos graças pela escola de professores, pela escola de conselheiros bíblicos, pela escola de pregadores. Te damos graças, ó Deus,
por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste seminário e por meio deste seminário. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão nesta noite, pois o fazemos no nome santo e perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém. Meus irmãos, neste momento nós vamos nos preparar para recebermos do Senhor a sua palavra, e por isso, ao som do piano, mais uma vez nos colocaremos em pé e cantaremos o hino Mais de Cristo. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, neste momento seremos edificados pela exposição da palavra do nosso Deus. O pregador da noite será o reverendo Davi Miguel Manso, professor do nosso seminário e coordenador do curso de professores. Queremos passar a palavra ao reverendo Davi. Nossa oração é que Deus o use grandemente nesta noite. Nós queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Gostaria de convidar os irmãos para que abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 15, Evangelho segundo João, capítulo 15, nós leremos dos versos 1 a 8. Evangelho segundo João, capítulo 15, versos de 1 a 8. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, meus irmãos. Quero convidar os irmãos para que façamos essa leitura de modo responsivo. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos responderão com a leitura dos versos pares. A palavra de Deus nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o plano produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecereis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim
e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, quando a banho lança no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Todos juntos? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos nos dirigir a Deus em oração, meus irmãos, suplicando que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de exposição e aprendizado da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado e bendito, nós nos dirigimos a Ti nesse momento, ó Deus, com o nosso coração alegre, porque estamos cultuando o Teu santo nome, estamos adorando ao Senhor, e não há nada nessa vida mais digno e mais significativo para fazermos. Fomos criados para Te adorar, para Te bendizer o nome e para exaltá-lo acima de todas as coisas. Nesse momento, Senhor, queremos continuar Te adorando através do ouvir e do receber da Tua santa palavra. Senhor, que ela não nos seja ministrada a partir da nossa própria fraqueza, mas que o Teu Espírito Santo nesse momento, ó Deus, possa iluminar nossas mentes, possa preparar, abrir nossos corações para que possamos receber a Tua instrução e sermos edificados. Pedimos a Tua ajuda, a Tua bênção e a Tua direção nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que se você perguntasse para qualquer jovem, algumas décadas atrás, por exemplo, na década de 90, quando eu cursei o ensino médio, me preparei para prestar vestibular, que carreira a garotada gostaria de seguir, é muito provável que a resposta fosse a seguinte: se o jovem gostasse de humanas, ele optaria por ser advogado. Se ele gostasse de exatas, ele tentaria uma carreira na engenharia. Se ele gostasse de biologia, de abrir animais ou outras coisas, ele seguiria uma carreira como médico. Eram as profissões clássicas, né? E geralmente os jovens da década de 90 aspiravam ter alguma dessas posições porque elas davam uma certa estabilidade, ou algum certo status, e uma possibilidade de uma carreira bem sucedida. Hoje nós vivemos na era digital. Hoje nós vivemos com a realidade do mundo virtual nos cercando. E é muito provável que, se perguntarmos para os adolescentes dos dias de hoje o que eles querem ser, o que eles querem fazer, muito provavelmente eles dirão que querem ser influencers. Eles desejarão ter muitos seguidores nas redes sociais. Eles almejarão publicar seus vídeos e fazer publicações digitais e, de alguma maneira, alcançar muitas pessoas e fazerem muitos seguidores. As pessoas querem muito ser seguidas, elas almejam ser seguidas. A palavra de Deus nos ensina duas coisas muito importantes. A primeira delas é que, de fato, espiritualmente, todos nós seguimos alguém ou alguma coisa. O nosso coração, ele foi criado para seguir. Em segundo lugar, ela nos ensina que nós só encontramos satisfação, propósito e vida verdadeira, vida plena, se seguirmos a pessoa certa. E a pessoa certa é o nosso Deus, o nosso Criador. A pessoa certa é Jesus Cristo, seu Filho encarnado, que veio para ser o nosso Salvador e para nos conduzir à vida abundante. Aqui no Evangelho de João, ele nos diz isso: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. O Evangelho de João foi escrito para ensinar as pessoas a seguirem a Jesus. O Evangelho de João, assim como os outros evangelhos, os evangelhos foram escritos para nos apresentar a pessoa de Jesus e para nos apontar para Ele como aquele que é digno de ser seguido. João
escreveu seu evangelho e disse isso expressamente. Lá no final do evangelho ele diz que Jesus fez muitos sinais, mas aqueles que foram registrados nesse livro foram registrados para que aqueles que lessem, crescem em Jesus Cristo, Filho de Deus, e crendo, tivessem vida no seu nome. Em outras palavras, João, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, escreveu com o propósito de levar outros a seguirem Jesus, a se tornarem discípulos deles. Eu falo aqui a uma audiência que, ao longo desse semestre, se preparou para liderar. Você fez o curso de oficiais, você fez o curso de pregadores, você fez a escola de professores, você fez o curso de conselheiros. De uma forma ou de outra, você se preparou para liderar bem no contexto da igreja do Senhor Jesus. E isso é muito bom, é ótimo que seja assim. Mas, na realidade do reino de Deus, na lógica do reino de Deus, aqueles que lideram bem devem aprender a seguir. Aqueles que lideram bem devem ser bons seguidores de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E de fato, meus irmãos, grande parte do Evangelho de João registra instruções que Jesus dirigiu muito direta e intimamente aos seus seguidores mais próximos, aos 12 discípulos que ele escolheu para se tornarem os 12 apóstolos da igreja do Senhor Jesus. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos palavras, sermões de Jesus, palavras de Jesus dita aos discípulos num contexto de intimidade. É o chamado, o segmento do Evangelho de João chamado livro da paixão, o livro da glória, como se costuma dizer. E esse trecho do Evangelho de João registra essas últimas palavras muito importantes dirigidas por Jesus aos seus discípulos. E se pensarmos que essas palavras elas se compõem como se fossem um alvo de tiro ao alvo, se você pensar assim, você vai perceber que João capítulo 15, particularmente essa analogia que Jesus faz entre ele e uma videira e uma planta que produz uvas, se encontra no centro desse alvo. Portanto, esse trecho certamente foi registrado para nós, para que nós olhássemos para ele e extraíssemos lições muito importantes para nós como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo. São palavras que Jesus realmente dirigiu aos seus discípulos e que devem ser recebidas com atenção, como tudo que a Escritura diz, obviamente, mas eu digo no contexto da composição do Evangelho de João. Esse trecho está localizado numa situação de bastante estratégia, digamos assim. E a mensagem dessa passagem, ela fala a respeito da diferença que faz em nossas vidas seguir a Jesus. Que diferença seguir a Jesus faz em sua vida? Eu quero que você reflita comigo sobre isso nessa noite, justamente porque eu quero inverter a lógica que geralmente nós trazemos em nossa mente quando nós nos lançamos à tarefa de cuidar do povo de Deus. Só cuidaremos bem do povo de Deus, só lideraremos bem o povo de Deus se formos bons seguidores. Que diferença seguir a Jesus faz em nossa vida? A primeira lição que eu quero destacar para você é que se você segue a Jesus, você é parte do verdadeiro povo de Deus. Você é parte do verdadeiro povo de Deus. O texto começa com a última afirmação, eu sou, de Jesus no livro de João. Jesus faz uma série de afirmações no Evangelho de João, dizendo que ele é alguma coisa. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. A última dessas afirmações, eu sou, simplesmente, certamente se identificando com Deus, mas a última delas é, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E essa afirmação de Jesus só pode ser entendida quando nós a consideramos à luz do chamado plano de salvação de Deus ao longo das eras.
tudo que foi revelado a nós a respeito do que Deus faria para salvar o seu povo nas Escrituras Sagradas. É muito interessante, meus irmãos, que durante grande parte desse plano, Deus trata de uma forma muito particular com o povo de Israel. Chama esse povo para ser propriedade exclusiva dele. Comunica a esse povo, comunica a essa nação os seus oráculos, os seus estatutos, os seus juízos, as suas leis. Faz com esse povo uma aliança. E nós encontramos tanto no livro de Salmos quanto no livro de Isaías, Deus comparando Israel com uma videira, com uma parreira, com uma planta que produz uvas. É dito para nós que Deus tirou essa planta, trouxe essa planta do Egito e a plantou para que ela produzisse muito fruto. Isaías diz que Deus cuidou dela com muito afinco. Mas os trechos bíblicos do Antigo Testamento que comparam Israel com uma videira, geralmente são textos que apontam para o juízo de Deus. O povo de Israel foi chamado para frutificar e para florescer, mas esse povo fracassou nesse propósito, e fracassou por um motivo muito simples. Essa realidade apontava para algo maior. O modo como Deus tratou com o povo de Israel apontava para algo maior, apontava para o fato de que em nós mesmos, nós somos incapazes de sermos frutíferos e agradarmos a Deus. Mas Deus traria aquele que de fato seria capaz de nos fazer frutificar. E se Israel foi uma videira falha, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que vem cumprir as promessas. Eu sou aquele em quem as profecias se cumprem. Eu sou aquele em quem tudo se consuma, para que Deus possa ter um povo que é salvo. O que Jesus diz para nós nesse texto é: aqueles que estão com Ele, aqueles que estão ligados a Ele, aqueles que estão unidos a Ele pela fé, esses são parte do povo de Deus e receberam salvação. Nós vamos falar mais a respeito do nosso relacionamento com Jesus ao longo dessa mensagem, mas o primeiro ponto que esse texto nos ensina é: só podemos fazer parte do povo de Deus, a quem pretendemos liderar, muitos dos que estão aqui, se de fato estamos ligados à videira verdadeira, e Ele é aquele que é a videira verdadeira, de modo que aqueles que o seguem, aqueles que nele depositam a sua fé, fazem parte desse povo escolhido de Deus. A segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos: que diferença faz em nossas vidas seguir a Jesus? Se você segue a Jesus, você recebe o cuidado do Deus triuno. Se você segue a Jesus, você recebe o cuidado do Deus triuno. Jesus diz para nós: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqueles que são incluídos no povo de Deus, por meio de sua fé em Jesus, ao seguirem a Jesus, esses recebem o cuidado de Deus em suas vidas. Jesus, como nosso mediador, como videira verdadeira, Ele se coloca entre nós e o Pai, para que nós não sejamos arrancados do nosso relacionamento com Deus pela nossa própria pecaminosidade. Como videira verdadeira, Ele nos protege da ira de Deus, mas mais do que isso, Ele purifica nossas vidas. Ele nos limpa por meio da sua palavra. Ele nos torna hábeis a frutificar, a ter uma vida plena e uma vida completa. Um pouquinho mais à frente, o Evangelho de João diz para nós que o Espírito Santo também habita em nós e faz uma obra completa para que nós sejamos seguidores hábeis de Cristo Jesus. O ponto, meus irmãos, é: ao seguirmos a Jesus, nós desistimos de nós mesmos, em um sentido muito real. Nós reconhecemos a nossa falência espiritual, reconhecemos que precisamos das obras do Deus triuno em nossas vidas, porque nós somos incapazes de sermos salvos pelo nosso próprio esforço e pelas nossas próprias obras. Talvez isso seja uma verdade muito clara e muito ouvida muitas vezes por muitos de nós que estamos aqui, mas um ponto importante a fazermos é: temos permitido que Deus haja em nós? Temos permitido que Deus trabalhe em nossas vidas? É pela fé que nós somos salvos, somente pela graça, não pelas obras. Somos reformados, nós ouvimos isso o tempo todo. Mas, meus irmãos, nós não apenas começamos pela graça e pela fé, nós continuamos pela graça e pela fé,
e chegaremos lá pela graça e pela fé, e para a glória de Cristo Jesus, e pelos méritos dele. Do começo ao fim, nós precisamos de fato do Evangelho agindo com poder em nossas vidas. E muitas vezes o Evangelho é impedido de agir com poder em nossas vidas, porque por mais que conheçamos os postulados da fé reformada, ainda continuamos a tentar nos aperfeiçoar pela nossa carne, ainda tentamos ser melhores pela nossa força de vontade, ainda tentamos progredir confiando em nós mesmos e não permitindo que Deus de fato assuma o controle de nossas vidas. Portanto, irmãos, permitemos que Deus age em nossas vidas, permitemos ser limpos pela palavra de Cristo Jesus, sermos aperfeiçoados por Ele e somente nele, através dele. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, basicamente é necessário que haja em nossas vidas a cada dia um ato de completa redenção, de completa rendição, para que haja redenção. Precisamos entregar de fato o nosso coração, a nossa vida, nossos pensamentos, os nossos anseios, trazer isso aos pés da cruz e permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas, nos limpe por completo, nos traga íntegros e inteiros a Deus para que Ele trabalhe em nós. Portanto, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que estão ligados à videira, eles recebem o cuidado do Deus triuno, que os aperfeiçoa, que os limpa, para que eles se tornem cada vez mais frutíferos. Terceira lição que podemos extrair desse texto a respeito da diferença que seguir a Jesus faz em nossa vida. Se você segue a Jesus, você permanece em Jesus, ou você habita nele, habita com ele. Se você segue a Jesus, você permanece ou habita em Jesus. O texto afirma isso claramente: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu quero destacar esse trecho primeiramente: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Jesus afirma: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem segue a Jesus permanece nele, quem segue a Jesus habita nele. O que isso quer dizer? Meus irmãos, em um sentido muito real, todos nós temos o nosso lugar de habitação. Eu não me refiro ao lugar onde você mora, ao seu CEP ou à sua residência, mas todos nós temos um lugar de habitação espiritual. Todos nós moramos em alguma coisa ou em alguém. É o lugar onde você encontra a sua segurança, é o lugar que você busca para satisfazer seus anseios, é o lugar onde você de fato, no qual você de fato deposita, o lugar ou a pessoa no qual você deposita a sua confiança para que os seus sonhos se realizem. Onde você habita, onde você mora? Há pessoas que habitam e moram na falsa segurança que o dinheiro traz. Há pessoas que têm a sua habitação na busca incessante por prazer, por satisfação sensorial de alguma natureza. Há pessoas que habitam na busca inebriada pelo poder. Jesus nos convida a habitar nele. Jesus nos convida a permanecer nele, a fazer dele o nosso refúgio, a fazer dele o nosso lugar de habitação. Na prática, irmãos, o que significa habitar em Jesus? Habitar em Jesus significa, em primeiro lugar, encontrarmos a nossa identidade nele. A gente vive um mundo em constante crise de identidade. As pessoas querem saber quem elas são. As pessoas duvidam da sua identidade, buscam de alguma maneira, em alguma loucura da hora, a sua própria identidade. Seja em ideologia de gênero, seja em bebê reborn. Elas estão procurando ser alguma coisa. E geralmente estão procurando ilusões. Estão construindo a sua identidade em torno de ilusões. A palavra de Deus aponta para apenas um lugar, apenas uma pessoa que de fato define quem nós somos de uma forma que faça sentido: Jesus Cristo, nosso Salvador. É nele que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Nós somos seguidores de Jesus. E se somos seguidores de Jesus, somos parte do povo de Deus, somos salvos pelo Deus Altíssimo, somos filhos adotados dele. É nele que nós encontramos uma identidade que faz sentido e que traz, de fato, direção para a nossa vida. Fora disso, meus irmãos,
as pessoas se desfacelam, elas se desfacelam, e elas vão ficar o tempo todo tentando entender quem elas são sem jamais chegar a lugar nenhum. Calvino inicia as Institutas falando a respeito do duplo conhecimento. Conhece-te a ti mesmo, dizia o antigo filósofo. Calvino diz: você só pode conhecer a você mesmo se você conhecer o Deus verdadeiro. Não há conhecimento real a respeito de quem nós somos e qual o nosso propósito, se de fato não encontrarmos esse propósito, esse senso de identidade em Jesus Cristo. Mas eu quero enfatizar algo ainda a respeito de permanecer em Jesus, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Irmãos, conhecer a Cristo, estar com Ele, permanecer na presença dEle, é muito diferente de saber um monte de informações a respeito de Jesus. Eu tenho plena convicção que quem está aqui me ouvindo hoje, eventualmente ouvindo por meio da transmissão, já ouviu falar muito de Jesus, conhece muita informação sobre Jesus, eventualmente conhece boa teologia e sabe muitos postulados da fé reformada. E isso é ótimo, isso é muito proveitoso para as nossas vidas. Porém, isso não passará de informação se esse conhecimento não levar você a um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus não é um dado a ser decorado ou a ser entendido, compreendido apenas intelectualmente. Jesus é uma pessoa real, que convida pessoas reais para segui-lo, e que os chama para perto dele, para desfrutarem de perfeita comunhão e intimidade com Ele. Você quer liderar bem a igreja de Deus? Cuide de sua alma, esteja na presença do Senhor, ouça-o, seja menos Marta e seja mais Maria. Conhecem a história, né? Registrada lá em Lucas. Muitas vezes a gente define a nossa identidade, a nossa relação com Jesus, com base no nosso ativismo. E eu tenho certeza que eu estou falando para uma audiência que sabe exatamente o que eu estou falando, porque eu já vivi essa realidade. Definir a minha vida espiritual com base no que eu faço para Cristo, com base naquilo que eu faço para Deus. E quando de fato isso nos consome por completo, e nós não centralizamos, não damos mais a devida primazia para estarmos aos pés de Cristo, ouvindo, conhecendo, nos relacionando com Ele, com intimidade, isso corrói a nossa alma. Não cometa esse erro, meu querido irmão. Priorize estar na presença de Cristo, para se relacionar com Ele como seu Salvador, como seu Rei, e Ele nos permite chamar assim, como seu amigo, conhecendo cada vez mais intimamente. E esse conhecimento vai fazer com que o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento acadêmico ganhe um outro sentido e uma outra dimensão. Você será um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor, como nós cantamos nessa noite. Portanto, permaneça em Jesus, habite nele. Essa é uma das diferenças que seguir a Jesus faz em nossa vida. E se você segue a Jesus, você recebe poder vital da parte dele. Que mensagem maravilhosa é essa que Cristo nos dá, meus irmãos? Se estamos nele e se o seguimos, nós recebemos poder vital da parte dele. Nos versículos 4 e 5, Jesus diz que nós não podemos dar fruto se não permanecermos nele. Sem mim, nada podeis fazer. Porém, se estamos nele, meus irmãos, assim como os ramos da videira recebem seiva do caule para serem capazes de serem muito frutíferos, nós recebemos poder de Cristo Jesus para viver a vida cristã com plenitude, para viver uma vida cristã abençoada, para vencermos os laços que nos amarram a uma realidade de vida à qual nós não pertencemos mais e que já deveria ter ficado para trás. Todos nós lutamos contra o pecado, meus irmãos. Todos nós temos aspectos da nossa vida que precisam ser aperfeiçoados em santificação.
Porém, mais uma vez eu insisto, se estamos tentando lidar com isso com base na nossa força de vontade apenas, não chegaremos a lugar nenhum. Mas nós podemos depositar nossa fé em Cristo, aquele que morreu naquela cruz maldita para destruir a nossa velha natureza e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma vida plena de poder e glória, a fim de vivermos em perfeição na presença dele, não sem pecado, mas completos e plenos, caminhando em santidade a cada dia, deixando progressivamente para trás as coisas que são parte do passado, da nossa vida sem Deus. Jesus quer chamar você a uma vida plena, Ele confere poder para que você viva essa vida plena. Confie nisso, confie nisso. Eventualmente eu estou falando aqui para irmãos e irmãs queridas, que olham para a sua própria vida e sentem culpa e vergonha, porque se veem enlaçados em situações que já deveriam ter sido superadas. Você tem poder em Cristo Jesus para vencer o que quer que seja, amarrando você, escravizando você e levando você a pensar, sentir ou fazer coisas que desagradam a Deus. Cristo tem poder para libertar você nessa noite. Peça com fé, confie nele e receba o poder vital que ele tem a conferir a você. Portanto, que diferença seguir a Jesus faz em nossas vidas? Vimos 4 lições. Passamos a fazer parte do povo de Deus. Nós recebemos o cuidado do Deus triuno, permanecemos em Cristo e recebemos poder vital da parte de Cristo. E uma 5ª e última lição: nós vivemos uma vida frutífera para a glória de Deus. Esse é o ponto para o qual o texto nos conduz. Jesus nos diz lá no verso 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus Cristo nos chama a estarmos nele, a estarmos ligados a ele. Jesus Cristo nos une à realidade da eterna salvação, a participação, a união com ele, a fim de que nós tenhamos uma vida frutífera. E mais uma vez aqui nós nos deparamos com uma crise da nossa geração. As pessoas estão continuamente em busca de propósito, continuamente em busca de propósito. Somos uma geração que cada vez mais vai percebendo que a vida baseada em loucura, em devaneio, que marcou as gerações anteriores, nas décadas de 60, 70, é uma vida vazia. E as pessoas estão buscando aí propósito na política, na filosofia, em tantas ilusões que se propõem aí. Você foi criado por Deus para seguir a Cristo, a fim de que você tenha uma vida plena, uma vida cheia de propósito, uma vida frutífera. Mas isso só se tornará realidade em nossas vidas quando estamos de fato unidos a Jesus. Quando estamos de fato unidos a Jesus. Mas o que é o fruto? Eu creio que o fruto que é apresentado aqui nesse texto, ele tem vários aspectos. Um deles é a sujeição à palavra de Deus. As minhas palavras permanecem em vocês. As minhas palavras permanecem em vocês. Nós encontramos a direção que precisamos para a vida e o caminho de uma vida de obediência a Deus que realmente leva à plenitude. As nossas orações se alinham a Cristo. Isso também é um fruto. E veja, é uma consequência natural. Aqueles que permanecem em Cristo, que estão com Ele, insistem em estar na presença dEle, como discípulos, progressivamente vão se tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E a vontade de Cristo vai se tornando a vontade deles. Portanto, quando Jesus diz para nós que as nossas orações serão atendidas, que nós pediremos o que quisermos e nos será dado, não é que a gente vai pedir para Deus qualquer desejo carnal e banal e Deus vai dar para a gente como se fosse um cheque em branco. Não, o seu desejo será o desejo de Deus. E é assim mesmo que Jesus nos ensina a orar, não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que bênção, irmãos, termos um coração tão alinhado a Cristo, que as nossas orações são pedidos do próprio Cristo para nós, do próprio Cristo para a sua igreja.
Nós glorificamos a Deus por meio dos nossos frutos, porque um dos aspectos desse fruto é que o nosso caráter se amolda ao de Jesus. Nós vemos uma insistência de Cristo depois na questão dos grandes mandamentos: amem a Deus sobre todas as coisas, amem o seu próximo a si mesmo. Esse é uma das manifestações do fruto também. Nós passamos a ter uma vida de amor parecida com a vida de Cristo, que se sacrifica pelo outro. O que não é amor, obviamente não é um mero sentimento, não é sentimentalismo. Amor é o ato de sacrifício pleno, é buscar o interesse do outro mais do que o meu próprio, é de entregar-se pelo outro. E cada vez mais Cristo nos molda para que nós apresentemos esse fruto para a glória do nosso Pai. Portanto, esses são os frutos que nós apresentamos. E eu acrescentaria que o principal fruto que o discípulo de Cristo produz são outros discípulos. São outros discípulos. Um fruto que o verdadeiro discípulo de Jesus produz como ramo ligado à videira é novos discípulos. Inclusive, é para isso que vocês se prepararam tanto, não é, meus irmãos? Para isso que vocês cursaram a escola de professores, a escola de oficiais, a escola de conselheiros, a escola de pregadores, para fazerem discípulos para Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado, é isso que Cristo nos chama. E é isso que Ele nos capacita a fazer, quando de fato estamos ligados a Ele. Portanto, meus irmãos, eu queria concluir chamando a atenção, chamando a sua intenção para as implicações da diferença que seguir a Jesus faz em nossa vida. Passamos a fazer parte do povo de Deus, somos cuidados pelo Deus Altíssimo, recebemos poder do alto para frutificar, frutificamos. Isso implica que, se de fato seguimos a Cristo, Ele é o Mestre e nós o seguimos. Você quer liderar bem? Siga. Você quer liderar bem no contexto da igreja? Faça com que Cristo seja o seu mestre. Que aspecto da sua vida você ainda não resignou para Cristo? Que aspecto da sua vida você ainda retém só para você? Entregue isso para Cristo hoje. Isso certamente fará de você um líder mais apto para gerar frutos para a glória de Deus. O texto nos mostra também que seguir a Cristo não é um encontro casual, é uma longa caminhada. Não é um evento único, é algo que é constante em nossa vida o tempo todo. E isso nós temos que experimentar em nós mesmos e temos que ensinar as pessoas a quem ministramos na igreja a viver também. A nossa vida cristã não é uma vida marcada por avivamento de acampamento em acampamento, aquilo que acontece quando tem um retiro impactante na vida da igreja. Não, é uma caminhada constante. Nós não ensinaremos as pessoas todas numa tacada só, precisamos andar ao lado delas, assim como Cristo andou ao lado dos seus discípulos, assim como nós precisamos andar ao lado de Cristo. Seguidores de Cristo conhecem Jesus pessoalmente. Você não pode ensinar aos outros aquilo que você não conhece. Não ouse fazer isso, meu irmão, mas busque conhecer a Cristo, busque estar com Ele, ser transformado pela sua pessoa maravilhosa, e certamente a luz do nosso Salvador vai resplandecer na vida de outros por seu intermédio. E por fim, meus irmãos, seguidores de Jesus que frutificam querem sempre permanecer com Ele e ensinarão outros a fazê-lo. Que Deus nos abençoe, a fim de que nós possamos constantemente buscar a presença do nosso Salvador, estar com Ele, nos tornar cada vez mais parecidos com Ele, a fim de que possamos fazer o que Ele fez e levar outros a segui-lo, assim como nós o seguimos. Que assim Deus nos abençoe. Meus irmãos, em resposta à mensagem do nosso Deus para todos nós nesta noite, ao som do piano, coloquemo-nos em pé e juntos cantemos o hino Crer e Observar, em resposta à palavra do nosso Deus. Amen.
Meus irmãos, oraremos ao Senhor neste momento, encerrando este tempo de culto ao nosso Deus. O reverendo Walter Bronzelli nos conduzirá a Deus nesta oração final e impetrará a bênção apostólica sobre nós. Oremos. Amado Deus e Pai eterno, primeiramente somos imensamente gratos a Ti, porque o Senhor, em Sua graça infinita, nos resgatou de uma nossa vida fútil e vazia, para sermos Teus filhos, para sermos discípulos Teus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não só nos tem dado uma nova vida, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de Te servir, colocando sobre as nossas mãos a responsabilidade de um ministério a realizar. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo sendo indignos, o Senhor ainda assim se digna em nos usar para o louvor da Tua glória. Ó Pai bendito, nós agradecemos pela Tua exortação nesta noite, palavra que nos ensina a permanecermos em Ti, seguindo a Cristo Jesus em todos os momentos, para que de fato possamos exercer o nosso ministério de maneira que o Senhor seja glorificado e honrado, de maneira que também venhamos produzir frutos para o louvor do Teu nome. Queremos agradecer-Te, ó Deus, pela vida dos nossos formandos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os capacite a colocar em prática aquilo que eles aprenderam, a fim de que eles possam exercer de forma eficaz o ministério que o Senhor tem colocado em suas mãos. Te louvamos, ó Deus, pela vida das suas famílias e das suas respectivas igrejas, e que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos para abençoar o Teu povo. Mais uma vez também queremos agradecer-Te pela vida do nosso seminário, pela vida do nosso diretor, dos coordenadores, dos professores, dos funcionários, que têm se empenhado todos em realizar a Tua obra, formando líderes capazes no Teu trabalho e na Tua obra, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos nesse ministério, para que assim o Senhor também seja exaltado. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que nos acolhem nesta noite. Rogamos, ó Deus, pela vida do Conselho da Igreja do Calvário, através do seu pastor, abençoando os membros que aqui frequentam, que eles também possam permanecer em Ti e serem frutíferos. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça, a paz, o amor e as ternas consolações do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. A igreja pode se assentar. O Seminário JMC sente-se honrado de, nesta noite, poder diplomar algumas turmas que o Senhor, durante esse semestre, preparou por intermédio dos nossos professores, sob a coordenação também de professores que cuidaram do ensino em cada um dos cursos. Esta noite, para nós, aqui falando em nome do Seminário JMC, é um momento de muita alegria, de muita satisfação, quando nós podemos
entregar a cada um dos estudantes o certificado da conclusão de um curso que certamente durante esse semestre demandou muito cuidado, muito zelo, muito esforço para o cumprimento das tarefas, bem como para estarem presentes nas aulas que semanalmente foram ministradas por vários professores. Esse momento para o seminário é de muita satisfação e ao mesmo tempo de muita honra de poderes ter cada um de vocês na companhia dos nossos professores, aprendendo, crescendo espiritualmente, para a cada aula serem capacitados para melhor servir ao Senhor no reino dele, que está em cada uma das igrejas aqui representadas. Por isso esse momento para nós é de alegria, mas também de muita honra. E nós o fazemos com muito temor, na certeza de que tudo isto é para a glória do nosso Senhor. Para tanto, nós iniciaremos agora a cerimônia de entrega destes certificados e gostaríamos de convidar nossa irmã Roslaine, secretária, que esteve acompanhando os professores durante este semestre e também acompanhando os grupos e atendendo assim as necessidades que vocês tiveram e também os professores durante esse semestre. Quero convidar a irmã Roslaine, que fique conosco aqui. Vamos estabelecer o seguinte critério. Cada um dos coordenadores, representando suas respectivas escolas, se posicionará em frente ao público e, na medida em que nós lermos os nomes dos alunos, receberão das mãos dos coordenadores o diploma e em frente ao púlpito e vão dar uma paradinha para aqueles que vão tirar fotografia, aproveitarem esse momento. E depois da fotografia, aqueles que receberam o certificado vão ficar aqui à minha esquerda, logo em frente ao piano, e aguardarem para depois uma foto com todos da escola que estão presentes aqui hoje. É importante nós lembrarmos que esse semestre foi um semestre bastante interessante para nós. E nós estamos diplomando 99 estudantes das escolas de conselheiros bíblicos, de pregadores expositivos, de oficiais e também de professores. Mas temos a alegria de 3 estudantes que completaram o curso de música, que diferentemente das escolas, conselheiros oficiais, professores e pregadores expositivos, o nosso curso de música é presencial. Então, para esses estudantes, eles estiveram no semestre e não por um semestre apenas no seminário, mas 5 semestres. Então, é um curso mais demorado, um curso que possui uma exigência maior. E hoje nós temos a alegria de diplomar 3 alunos do nosso curso de música. E para entregar esses diplomas do curso de música, eu vou convidar o nosso irmão, reverendo Márcio Deão, do nosso seminário, dada a ausência do coordenador deste curso, o maestro Parcival, que estará entregando os diplomas dos alunos do curso de música. Passaremos então agora a chamada dos nomes e a nossa irmã Roslaine irá identificar aqui o certificado, entregá-lo ao coordenador para que ele entregue ao aluno diplomado esta noite. Pela ordem alfabética aqui então, para que coordenador nenhum fique enciumado de ser o primeiro ou o último, nós vamos começar pela escola de conselheiros. Nós temos hoje alguns irmãos da escola de conselheiros. Portanto, peço ao reverendo Jonatas que se posicione aqui em frente ao púlpito.
E o primeiro aluno da Escola de Conselheiros que está conosco esta noite, lembrando que nós temos estudantes aqui do Brasil inteiro e alguns não puderam vir, outros puderam vir de longe. E longe que eu quero dizer aqui não são 100, 200 quilômetros, muito mais. O primeiro aluno é o nosso irmão Caio Ítalo Coelho Policarpo Matos. Queremos convidar o nosso irmão Caio para que receba o diploma aqui da mão do professor Reverendo Jonatas. Ele está? Não está. Muito bem, o próximo. Nossa irmã Maria Silvana dos Santos Salco Xavier. A foto. Muito bem. Pode esperar, irmã. Nossa irmã Marli Barros Nunes de Oliveira. Muito bem. Então agora a foto com toda a turma que está presente. É algum estudante aí da turma de conselheiros que porventura não deu o nome e está presente? Nenhum. Então pode tirar a foto com a turma. A turma. Isso. Irmãos, além do Caio, que não está presente aqui esta noite, formaram na Escola de Conselheiros os irmãos Alexandre Andrade de Souza, Ana Carolina Ribeiro de Godoy, Ana Cláudia Bruckmeier, Câmara Leão Megueto, Ana Luísa Bacarim Santa Terra, Ana Luísa Vieira, Camila Silva Leitão Cavalcante, Eliana Ribeiro Pereira da Costa, Erasmo Cansani Neto, Fabrício de Souza Zamboni, George Lucas Vitória Santos Rocha, Hugo Torres Teixeira, Jackson Castro Alves, Jefferson da Silva Reis, Josinete Ferreira de Abreu Silva, Leandro Duarte Conceição, Lucas Porto, Marlúcia Regis Carrijo Alves, Natan Cardoso Tomé, Nelson Martins Assis, Rayane Marques Pereira do Egito, Talita de Jesus Cabral Melo, Tiago Bruckheimer, Câmara Leão, Victor Tadeu Machado Fagundes e Vláudia Raimundo da Silva. Esses foram outros estudantes que também foram diplomados nesta ocasião, que estão por esse Brasil afora, e nós nem mencionamos aqui os seus locais. Considerem aqui representados pelas irmãs e também diplomados pelo coordenador do curso. Segunda escola, e convido aqui o coordenador para que venha à frente, que é a Escola de Oficiais. Nosso irmão reverendo Walter Bronzelli. O primeiro nome é do irmão Adriano de Oliveira Ribeiro Santos. Está presente? Adriano não está. Segundo nome, Carlos Alberto Gameiro Júnior. Edson Gomes da Silva.
Aguarde aí para a foto da turma. Estevão Henrique dos Passos e Silva. Robson dos Santos Amador. Próximo irmão, Stanley dos Santos. Então agora convido os irmãos para a foto da turma. Além desses irmãos que estão aqui conosco hoje, formaram também na nossa escola de oficiais os irmãos Anderson Lousã do Nascimento Poubel, Dorival Pereira da Silva, Edinaldo Sobrinho de Lima, Edivaldo Moura Nogueira, Elson Fernandes dos Santos, Enéas Amon Marques Cardoso, Fabrício Lopes de Freitas Neto, Francisco Antônio Blumer Júnior, Gabriel de Souza Alencar, Hugo Barbosa Ferreira, Isaías Soares da Silva, José Francelino Pereira Júnior, Luciano Afonso Gonçalves Azevedo, Magno Silva e Silva, Marcos Kleber Heller Viana, Mozart Menezes da Silva Filho, Natanael Machado Correia, Paulo Sales Rio, Rafael Fonseca Alvarez, Robson Rangel da Silva, Rodrigo Vieira Golfe Andriazzi, Cirlei de Souza, Vinícius da Silva Piscianto e Vanderlúcio Mendes de Souza Júnior. Então, esses são os demais que se formaram com esses irmãos que, juntamente com o coordenador, representaram aqui a escola de oficiais do primeiro semestre de 2025, a 7ª turma. Passemos então agora à entrega dos diplomas da Escola de Pregadores. Convido o reverendo André Silvério. Escola de Pregadores Expositivos. Adriano de Oliveira Ribeiro Santos. Está presente? Não está. Agora sim é Delcio. Poderia ter feito duas ao mesmo tempo, né, reverendo? Pois é, eu também. É Delcio Viloslada Ribeiro. Flávio Muniz Alves da Silva. Osnir Ferreira da Cunha.
Próximo irmão, Rodney Lima dos Santos. Esse nós precisamos de mencionar, Juazeiro do Norte. Quando eu disse que pelo Brasil afora, alguns estavam presentes, e Juazeiro do Norte está aqui hoje para receber o certificado. Próximo é o irmão Wesley Doggy. Aí agora podemos juntar para a foto da turma. Além desses irmãos, a Escola de Pregadores Expositivos também diplomou os nossos irmãos Adelson Binda Rigamonte Filho, Anderson Cleiton Ramos de Melo, Daniel Marques Leopoldo da Silva, Denis Bianchini Nolasco, Éder Pereira Machado, Francisco Lima Júnior, Isaías Soares da Silva, José Mendes Melquiedes Xavier, Cleston Magno de Medeiros Lira, Luiz Augusto Gonzaga, Márcio William de Lima, Mateus Miller da Silva Oliveira, Nadiel Veloso Leal, Osvaldo Antônio da Silva Júnior, Rogério Costa Alencar, Silvio André Freitas Alves Costa, Wendel Sérgio Duarte, Wenderson Sérgio Duarte, Wesley Scandiuzzi e o Wilton Santos de Oliveira. Passemos à Escola de Professores. Convido o nosso irmão e reverendo Davi Manso que proceda com a entrega desses certificados a esses irmãos. Primeiro nome, Carlos Henrique Gonçalves. Carlos Henrique Gonçalves. Foto. Cristiano Fernandes de Lima. Mariana Davies Ribeiro Bersanetti. Não está a Mariana. Marta Policarpo de Oliveira Souza. Mônica Catão Duarte de Oliveira. Otávio Ferraz Brochado de Almeida Filho. Sérgio de Souza.
Além desses irmãos, que agora os convido para a foto com toda a turma, mais ao centro, pode vir para cá. Além desses irmãos, também se formaram na escola de professores os seguintes irmãos: Antônia Geicimara Ribeiro Ferreira da Silva, Érica Cristina Alves Macedo Andrade, Marcelo Rodrigo dos Santos, Maria Elizabeth Aires Barbosa de Oliveira, Melissa Alzene Rissato Santos, Tatiane Marcondes Raiderich e Vinícius Matos. Agora, para a escola de música, nós gostaríamos de convidar o nosso capelão do seminário, reverendo Márcio de Lima, para entregar os certificados dos seguintes irmãos: Arthur Inácio Alves Lima, próximo irmão, Flamínio Alves Fávero Maranhão. Irmã Michiko Miyajima. Agora a foto com toda a turma. Agora eu peço aos irmãos que permaneçam aqui e convido todos os demais formandos para uma foto panorâmica com todos os coordenadores, nossa irmã secretária Roslaine. Vamos fazer uma foto com todos aqui. Podem se assentar. O Seminário JMC agradece à Igreja Presbiteriana do Calvário por nos ceder o templo, e aqui nós agradecemos ao pastor, reverendo Hamilton, justamente ao conselho, reverendo Pablo e outros que compõem a direção da Igreja Presbiteriana do Calvário. Agradecemos também aos funcionários do nosso seminário, já mencionamos aqui a nossa irmã secretária Roslaine, que está conosco, o administrador do seminário, o presbítero Denivaldo, que está aqui conosco. Queremos expressar aqui nossa gratidão a Deus, pois esse curso aconteceu pelas mãos de várias colaborações. Várias pessoas estiveram envolvidas para que tudo acontecesse. Agradecemos de coração aos nossos coordenadores. Reverendo Davi, diga-se de passagem, estava falando de bem longe daqui. E
também os nossos coordenadores, Reverendo Walter, Reverendo Jonatas, Reverendo André e Maestro Parcival, que durante esses 5 semestres esteve cuidando da formação musical desses 3 formandos. Nossa gratidão a Deus por cada um que participou para que isso chegasse até este dia. E queremos desejar a todos os irmãos formandos que sejam coerentes com o que aprenderam e como nós ouvimos hoje da palavra do Senhor, examinemos a maneira que temos seguido o nosso Senhor Jesus e usemos de todos os recursos que foram aqui adquiridos para seguir melhor o nosso Salvador, para participarmos da obra do reino bem equipados, bem preparados e assim glorificarmos o nome do nosso Senhor. Nós, com essas palavras, declaramos encerrada a nossa sessão de formatura e desejamos a todos uma boa noite. Sim, seminarista Carlos Aragão, cadê o seminarista Carlos Aragão? Nossa gratidão a Deus pela sua participação na música, no culto de hoje. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom retorno e uma boa noite de descanso.